Salve, gurizada, tudo tranquilo? Então vamos lá, continuando com a nossa aula sobre os Estados Unidos no século XIX. A gente, na última aula, viu todo o processo de expansão dos Estados Unidos, né? A gente viu aquele processo que ocorre com base na expoliação dos índios, com base na compra e negociação de territórios e que, por fim, teve uma grande guerra com o México, que acabou incorporando ali um monte de territórios que eram mexicanos e que se tornaram os territórios do oeste dos Estados Unidos, né? E a gente viu também que durante todo esse período os americanos foram tensionando a questão da escravidão. A escravidão ela tinha sido deixada de lado quando da Constituição, e essa foi uma maneira de conseguir fazer as coisas acontecerem, mas dali para frente havia um tensionamento muito grande, ainda mais com o processo de expansão, porque o processo de expansão ele poderia significar a consolidação ou a extinção da escravidão. Pelo menos era assim que os americanos enxergavam desde o início e desde que se constituía o processo eleitoral nos Estados Unidos. A ideia o temor sempre dos escravocratas é que uma maioria de estados abolicionistas, no Senado principalmente, poderia acabar com a escravidão, poderia terminar com a escravidão. Então, houve uma série de compromissos, uma série de leis tentando sempre, de alguma maneira, mitigar. A gente tem uma tentativa de limitações geográficas que terminam, por fim, com a lei Kansas-Nebraska, em 1854, que ela coloca a definição da questão da escravidão nos novos estados para os próprios estados. Então, o Estado, quando fosse entrar na União, ele ia definir se ele ia ter escravidão ou não. Isso deixa os estados escravocratas bastante contrariados, porque eles queriam garantias de novos estados escravocratas. E também deixa eles bastante decepcionados, porque havia uma esperança, uma ideia, uma tentativa de tentar implementar a escravidão nos novos estados mais ricos, especialmente a Califórnia, né? O que acabou não acontecendo. Mas, enfim, essas diferenças todas, elas levaram a uma eleição bastante acirrada em 1860, com a vitória do Abraham Lincoln, que vinha de um partido novo, né, o Partido Republicano, que recém tinha sido criado, e a vitória do Lincoln em 1860, ela acaba levando à secessão. Antes ainda dele tomar posse, em dezembro de 1860, a Carolina do Sul, o Alabama, a Flórida, a Geórgia, a Louisiana, o Mississippi, o Arkansas, a Carolina do Norte, o Tennessee, a Virgínia e o Texas acabam deixando a União e fundando um novo país, os Estados Confederados da América. A grande questão que se coloca aí é justamente se pode ou não pode. Então, desde sempre, desde a independência, desde a Constituição, tinha-se muito claro que novos territórios poderiam se tornar estados, poderiam entrar nos Estados Unidos. A questão é: os estados podem decidir sair, pode haver secessão? Né? Essa é a grande questão. E aqui os estados se dividem. Esses estados do sul, eles vão alegar que sim, e vão formar os estados confederados. Enquanto que a União vai alegar que não, não pode haver secessão. Uma vez que entra, não sai. Né? E aí esse conflito vai acabar dividindo literalmente o país. Então, aqui no mapa, a gente tem em azul os chamados Estados Unidos, né, ou a União, como é chamada muitas vezes, né, quando se fala sobre isso, e em vermelho a gente tem os Estados Confederados. Né? Vocês vejam que é uma divisão geográfica bem clara. Né? Antes que alguém pergunte, ali em azul clarinho a gente tem Maryland, a Virgínia Ocidental, a gente tem o Kentucky e o Missouri, que estão em azul clarinho porque continuam na União, apesar de, naquele momento, ainda serem escravocratas. Né? E em branco a gente tem os territórios, né, que não eram estados ainda, né, que estavam em processo de colonização. Então a gente tem um país dividido que vai cair numa sangueira militar bastante forte, que foi a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, gente, ou nos Estados Unidos ela é chamada comumente de a Guerra Civil. Né? Ela vai contrapor aí os dois governos.
o governo do Norte contra o governo do Sul. Então, ah, foi uma guerra sangrenta, foi uma guerra pesada. O Norte, ele é mais populoso. O Norte tem 20 milhões de habitantes, o Sul ele tem 11, e dos 11 milhões de habitantes do Sul, 4 deles são escravos, né? O Norte ele conta com as fábricas e a malha ferroviária, né? Então, ele tem essa questão industrial ao seu lado, só que o Sul tem mais dinheiro, né, gente? 65% do PIB norte-americano ele pertencia à exportação de algodão aos Estados do Sul, né? A guerra de secessão dos Estados Unidos, gente, ela vai, para muita gente, em termos técnicos, ela vai ser considerada um grande ensaio da Primeira Guerra Mundial, né? Porque ela vai ser uma guerra onde a questão industrial foi muito importante, né? E aí a gente já vai adiantando o que vai acabar acontecer. Então, ela vai ser uma guerra onde a gente vai ter uma série de armas de aço, uma série de armas de repetição, ainda não as metralhadoras, mas a gente vai ter uma quantidade muito grande de aplicações industriais levadas à guerra, né? E por isso ela foi uma guerra muito sangrenta, né? As estatísticas mais baixas, elas falam em 600 mil mortos, né? Há historiadores hoje que falam em cerca de 750 mil mortos, né? Então poderia ser um número bastante grande. Esse número, ele é maior do que todos os mortos nas guerras napoleônicas. Então, para a gente pegar um comparativo próximo, ali cronologicamente falando, a Guerra de Secessão ela foi bastante sangrenta e bastante traumática. O Norte, além de ter a vantagem econômica, ele vai ter uma vantagem política muito grande. Quando em 1962 o Abraham Lincoln consegue aprovar a 13ª emenda à Constituição da União. A 13ª emenda ela proíbe o trabalho escravo. Então, a abolição da escravidão, ela joga e muito a favor dos estados do norte, porque aqueles 4 milhões de escravos do sul, eles vão entrar em polvorosa, né? Então, aí a gente vai ter um colapso econômico bastante grande. Enfim, a guerra termina com a vitória do norte, né? O norte derrota o sul, apesar do sul ter, no início da guerra, os melhores estrategistas militares. Ele tinha mais gente formada, tinha militares de melhor estratégia, até por assim dizer. O norte acaba vencendo fundamentalmente em função da questão econômica e industrial. E a partir daí, isso vocês já sabem, o modelo nortista de desenvolvimento industrial ele se consolida. É um modelo do norte, de uma indústria, de um desenvolvimento pensando da industrialização dos próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem, a partir daí, o que eles chamam de a era da reconstrução, né, dos os 22 anos entre 1865 e 1877. Essa era da reconstrução, ela visa tornar os Estados Unidos unidos outra vez. E aí uma das vozes mais importantes, já durante a guerra, era o presidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele era um homem, um estadista, assim, de muita negociação, e ele acabou se construindo durante a guerra em um cara muito respeitado, né? Se vocês, qualquer pesquisa feita nos Estados Unidos até hoje, assim, qual foi o maior presidente americano? O Lincoln ele vence sempre, né? O Lincoln sempre vai ser o primeiro lugar pela maneira como ele conduziu os Estados Unidos durante a guerra. O Lincoln ele liderava uma facção dos republicanos chamada de republicanos moderados, que quando perguntavam para eles sobre a questão do Sul, né, o que que a gente vai fazer com o Sul depois da guerra? Né, a resposta do Lincoln era: nós vamos deixá-los em paz. Então, enquanto que um outro grupo, dos chamados republicanos radicais, ele tinha a ideia de que não, o Sul perdeu, ele tem que ter uma série de imposições, ele tem que ter uma série de colocações rápidas, enfim. O Lincoln era a principal figura da reconstrução, só que pouco depois da guerra, Abraham Lincoln foi assassinado num teatro, né? Então até deixei uma figurinha aí do lado, né, do assassinato dele. O Lincoln foi assassinado e a morte do Lincoln ela vai abrir espaço para esses republicanos radicais. Então a gente vai ter, por exemplo, o Sul militarmente ocupado até 1877.
E aí a gente vai ter uma série de questões de revanchismo colocadas. A gente vai ter em muitos lugares do Sul, ah, negros vão ser colocados em posições de destaque, só para afrontar a população do lugar. Então não há um preparo, não há um cuidado com isso, né? O que vai acabar levando a gerar no Sul uma situação de rancor bastante grande. Então, o Sul ele vai ver a derrota e a reconstrução como períodos complicados, e ainda hoje há nos Estados Unidos organizações como a Ku Klux Klan, que tem um forte teor racista, né, tem um teor supremacista branco, e isso é um rescaldo do período da Guerra Civil, é um rescaldo desse período da Era da Reconstrução. Né, e por outro lado, há também toda uma preocupação com a integração dos antigos escravos na sociedade, né? Como fazer com que as antigas pessoas escravizadas agora consigam se integrar à sociedade. Enfim, né, em 1877 termina a ocupação militar do Sul e se costuma dizer também que termina por aí a chamada Era da Reconstrução. Aí a gente passa a ter outras questões. Diferente do que eu tenho feito nas últimas aulas, né, gente, eu vou indicar alguns filmes para vocês sobre o período. Eu vou falar rapidamente sobre eles, né? E O Vento Levou, a gente, de 1978, é considerado talvez a maior superprodução da história de Hollywood. Se a gente pega os números desse filme e a gente traz eles para hoje, a gente corrige pela inflação, nenhum filme superou E o Vento Levou. Seja em orçamento, seja em bilheteria, né? Se a gente corrige os números, ele é o maior filme da história do cinema norte-americano. E ele tem como pano de fundo, ele se passa durante a Guerra Civil. O cuidado que a gente tem que tomar, né, o cuidado que a gente tem que tomar é que O Vento Levou é um ponto de vista do Sul. Então ele romantiza a escravidão, ele romantiza a questão da guerra, tem que tomar algum cuidado com isso, né? O, tem outras questões que se colocam ali, e depois a gente vai falar mais sobre a sociedade americana, mas enfim, a, a gente tem nesse filme também a primeira atriz negra a ter ganhado um Oscar. Foi o Oscar de atriz coadjuvante, né? E só que ela não pôde na cerimônia receber, né? Porque naquela época havia ainda segregação nos Estados Unidos, que é uma das consequências também que a gente vai ver. Lincoln, de 2012, né, é um filme com Daniel Day-Lewis sobre o presidente Abraham Lincoln e fundamentalmente sobre o processo de tramitação da 13ª emenda, que é a emenda do fim da escravidão. Sobre toda a negociação que o Lincoln teve que fazer, sobre toda a construção política. Ele é um filme sobre política, né? E sobre como o Lincoln foi buscar os votos que ele precisava para aprovar, né, o fim da escravidão nos Estados Unidos. Tempo de Glória, né, é um filme que fala sobre um pelotão negro na Guerra de Secessão. Então, o primeiro pelotão negro do Exército dos Estados Unidos, né? Tem o Morgan Freeman, né? Tem o Denzel Washington, né? Ele é um filme bacana, ele é um filme até subestimado muitas vezes, mas é um filme muito bom. A 13ª Emenda é um documentário que está no Netflix, e ele fala sobre a questão da herança da 13ª Emenda nos Estados Unidos, e é um filme que nos ajuda a entender as questões raciais nos Estados Unidos hoje como consequência do que aconteceu na Guerra Civil. Então, é um filme bem interessante, né? É um ponto e falando sobre uma questão lá dos Estados Unidos, né, gente? Sobre a questão de como a escravidão acabou se tornando outras coisas por lá, nos mecanismos de segregação legais que existiam lá. Né? Depois da abolição da escravidão, nos Estados Unidos, legalmente, isso foi bem diferente do Brasil, isso não há legalmente no Brasil, né? Legalmente nos Estados Unidos, a gente teve a política de segregação. E isso vai ser retratado aqui e outras questões. Certo, meus queridos? Quem gostou, então, curte. Quem gostou, clica ali embaixo, né? Dá uma ajuda pra gente, né? Que a gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu.